Não o conheço, e nem o senhor me conhece. Mas veja o que eu vou lhe falar, e atente a isso. Na CPI do BNDES, o Palocci declarou que o Brasil foi roubado. Bilhões e bilhões de reais. E que o presidente Lula levou bilhões e bilhões de reais para paraísos fiscais. Quem falou isso foi seu colega Palocci. O Lula declarou que ia ter picanha e cerveja no Brasil. E ele ofereceu abóbora. Um ministro, colega seu, diz que se o PL da censura não for aprovado de uma forma ou de outra, vai ser na marra. É essa a sua democracia que o senhor defende, ministro? E aí a última pergunta para o senhor é: qual é o seu posicionamento e o que o senhor vai fazer para entregar ao povo, em vez de abóbora, picanha? O senhor como ministro dos recursos do Brasil. E além do mais, quero fazer uma outra pergunta ao senhor. O desemprego está grande, sim. Está grande. Onde está a política macroeconômica para combater o desemprego e ampliar a produção nacional? Também, ministro, queria fazer uma solicitação ao senhor. Informe ao seu governo que o agro no Brasil é quem conduz essa nação. E o agro foi muito bem beneficiado pelo presidente Bolsonaro. Esqueça o passado e olhe para o futuro, ministro, tá bem? Fale isso ao seu governo. Obrigado. Deputado Felipe. Bom, ministro, eu fiz 2 constatações, porque isso todo mundo sabe da briga de Vossa Excelência com a deputada Gleisi Hoffmann, e 6 perguntas. Nenhuma pergunta a Vossa Excelência respondeu. Sobre a questão que o governo está esperando a decisão do STJ, cabe dizer que ainda pode haver modulação de efeitos. Há especialistas que falam que talvez não chegue a 90 bilhões de aumento da arrecadação, mas algo em torno de 45. Na questão da tributação dos jogos, fala-se em 15, mas tem gente já falando que seriam 2 ou 3 bilhões, então a conta não fecha. Mas o mais importante, minha gente, que eu digo aqui para a oposição, todo mundo está falando sobre as sanções dessa regra fiscal nova. Mais importante de discutir a sanção, crime de responsabilidade, é discutir a matemática. Porque a presidente Dilma foi caçada por causa da política, não foi por causa da matemática financeira ou da lei desse país. Ninguém pode se enganar quanto a isso. E esse projeto tem sérias inconsistências matemáticas, por isso que eu volto a perguntar a Vossa Excelência. Primeiro, podemos trabalhar com o PIB realizado e não com o PIB projetado nesse projeto? Segundo, a LDO pode deixar com que não hajam mais restrições, como foi no caso do PAC, para a apuração do resultado primário? Terceiro... Seu tempo acabou, deputado. Eu acho que o seu conceito de limitação é bem diferente do meu. Completamente. O senhor acha o Bolsonaro uma pessoa pouco limitada. Eu acho que ele talvez seja a pessoa mais limitada que eu conheci em toda a minha vida. Sou ministro, senhor presidente, senhor presidente, por favor. Garantir a palavra. O ministro não pode ser interrompido. O ministro não pode ser interrompido. O comportamento desse senhor ao seu lado aí. Deputado, pela regra aqui. Deputado. Por favor, deputado. O senhor falou e não foi interrompido. A palavra está com o ministro. Silêncio, por favor. Vou devolver a palavra ao ministro. Por favor, recompõe o tempo. Não vai ganhar no grito, não. Não vai ganhar no grito. Deputado, eu peço ao deputado para se conter. Deputado, o nosso debate aqui é um debate propositivo. Por favor, eu peço ao senhor para se acalmar, viu? Eu peço ao senhor para se acalmar. Deputado, vamos acalmar e vamos retomar aqui os trabalhos de forma respeitosa, viu? Vamos devolver a palavra. Silêncio, por favor. Eu peço silêncio, por favor, para a gente retomar os debates. Vou voltar a palavra ao ministro Fernando Haddad, por favor. Então, eu só queria completar dizendo isso. Eu acho que o conceito de limitação é bem diferente. É muito diferente. Deputado Ivaí, mais uma vez eu vou pedir ao senhor compreensão. O senhor está claramente aqui querendo interromper e atrapalhar a reunião. Nós vamos seguir a reunião e eu peço ao senhor para que
Colabore. Senhor ministro, Vossa Excelência não respondeu sobre a questão do imposto de renda, que foi prometido uma isenção. Inclusive, eu apresentei uma emenda à medida provisória publicada, assinada por Vossa Excelência, para que a isenção seja da promessa do presidente Lula de R$5.000 e não de R$2.000. Pergunto até se o Partido dos Trabalhadores, Vossa Excelência, vai apoiar essa emenda para que o Lula cumpra a sua promessa, porque enquanto você tem um reajuste ali de apenas R$1.900, R$2.000 na tabela do imposto de renda, você tem gastos no Palácio da Alvorada de R$60.000 em sofá, em R$42.000 em cama. Então, por um lado, a gente vê o mais pobre sendo penalizado e, por outro lado, a gente vê o governo gastando, estourando gastos no cartão corporativo e estourando gastos também nos seus próprios móveis de luxo no Palácio da Alvorada. E sobre minha foto com o presidente da Câmara, se o presidente da Câmara fosse Vossa Excelência, eu teria protocolado com Vossa Excelência para derrubar o pior governo da história desse país. Pediria para acumular mais 3 minutos de liderança do Bloco União PP, para fazer primeiro uma primeira afirmação, que eu fico feliz de que eu já comecei concordando com uma afirmação do ministro, e que vai muito em linha do que o deputado Evair falou. Eu esperava, ministro Haddad, Guido Mantega e ouvir Hayek em relação à taxa de juros. É o seguinte, Vossa Excelência disse, aspas, é o gasto tributário injustificado que faz com que o Banco Central suba os juros por causa do risco fiscal ou por falta de equilíbrio fiscal. Não me lembro exatamente como Vossa Excelência disse. Então, meu primeiro questionamento é o seguinte, Vossa Excelência admite, então, que o presidente Lula faz ataques injustos ou até mente quando ataca o Banco Central, como se os juros fossem produto da vontade do presidente do Banco Central e não o resultado da conjuntura econômica e não o resultado do equilíbrio das contas públicas? Vossa Excelência, então, discorda dos ataques do presidente Lula em relação ao Banco Central, já que admite que a taxa de juros é definida pelo equilíbrio fiscal? Esse é o meu primeiro questionamento. Meu outro questionamento, senhor ministro, é de que quando o Supremo Tribunal Federal colocou fim ao orçamento secreto, Vossa Excelência disse, aspas, voltaremos à regra da transparência. Agora, como ministro, Vossa Excelência disse que o orçamento está liberado para negociação política, o orçamento entre governo e parlamento. Eu gostaria de saber se o senhor é favorável a esse tipo de uso de RP2 para compra, eventualmente, até de apoio ou criação de base parlamentar, e saber se essas emendas vão ter a transparência exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Se a gente vai saber como são indicadas essas emendas, onde nós podemos encontrar os responsáveis pelas indicações dessas emendas, e se essas emendas vão ser divididas igualmente entre os parlamentares ou somente com uma intenção de distribuir entre a base aliada, coisa que o próprio Supremo Tribunal Federal já julgou inconstitucional na RP9 e, por analogia, sem dúvida nenhuma, julgaria inconstitucional também na RP2, se assim for aplicada. Então, esse é o meu questionamento, Vossa Excelência, meu segundo questionamento. Meu terceiro questionamento é que, recentemente, Vossa Excelência declarou que não sabe como chegará a isenção de R$5.000 no imposto de renda. Sendo esta uma promessa do presidente Lula, eu questiono Vossa Excelência, a promessa é mentirosa? O presidente Lula fez essa promessa sem saber se ela era viável economicamente? Outro questionamento que faço, Vossa Excelência, o quarto questionamento. Recentemente, o deputado Lindbergh, está aqui presente, disse figurativamente que Vossa Excelência, por meio da apresentação do arcabouço fiscal, disse figurativamente, só para deixar muito claro, que Vossa Excelência estaria tentando fazer um pacto com o demônio, né, em referência ao mercado financeiro. E Vossa Excelência também recebeu críticas da também presente deputada presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann, que diz que o PT não foi consultado sobre todas as políticas públicas do Ministério. Nesse sentido, eu questiono Vossa Excelência. O Partido dos Trabalhadores, na sua integralidade, apoia as medidas, inclusive de ajuste, que Vossa Excelência diz pretender implementar? Há apoio por parte, e aqui eu estou ao lado do líder Zeca Dirceu, do Partido dos Trabalhadores a essas medidas, porque quando nós analisamos o histórico de Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2, todos estes governos não agiram ou não gastaram dentro da banda que Vossa Excelência propôs no arcabouço fiscal. Ou seja, nunca foi política do PT agir de acordo com a proposta que Vossa Excelência está colocando em discussão aqui no Parlamento.